Meus queridos irmãos e irmãs, eis que estamos já no segundo domingo da Quaresma. Pouco a pouco o convite para a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa conversão vai se acentuando, tendo em vista a Páscoa. Esse é o nosso grande destino que a Quaresma nos reserva. E claro, a Igreja convida para que nesse tempo nós renovemos o nosso batismo, o batismo que nos deu a graça não só de sermos chamados filhos de Deus, mas de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Na semana passada, nós vimos o texto das tentações, Jesus no deserto. E ali, uma lição muito importante nos foi oferecida. Nós aprendemos com Jesus a combater. A entrar no deserto da vida, a combater sim o pecado que há em nós. E Jesus foi tentado justamente para nos mostrar como nós devemos enfrentar as tentações. E é claro, a gente não deve brincar com essas coisas, não devemos simplesmente ouvi-las e não levarmos a sério. Nós temos que ter coragem de dizer e de reconhecer que existe o mal e que o mal está em mim também, e que também eu preciso aprender a chamar o mal que eu tenho, o pecado que eu tenho, pelo nome. A gente precisa ter coragem diante de nós mesmos e de Deus de assumir. Eu tenho esse pecado. Por exemplo, eu sou uma pessoa maledicente, eu falo da vida dos outros, eu falo da vida alheia, eu sou uma pessoa preguiçosa. Por isso, Senhor, eu quero combater nessa Quaresma esse pecado. Eu estou, por exemplo, preso a um vício da bebida, sei lá. Cada um bem sabe o mal e chame esse mal pelo nome. De repente, não, eu sou uma pessoa que pratico violência, sou violento com a mulher, por exemplo, violento com criança. É importante nesse tempo de batalha chamar o pecado que nós temos pelo nome dele. E dizer, é isso que eu quero combater nesses 40 dias. Jesus entrou no deserto para nos ensinar a entrarmos também no deserto e combater. Mas qual é a grande novidade? Nós não estamos sozinhos nesse combate. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, para lá ele ser tentado. E é o Espírito Santo que também estará conosco nesse combate. Espírito esse que nós recebemos no dia do nosso batismo como vida de Cristo e na crisma como a força de Deus. Então, por que ter medo de enfrentar esse combate? Por que ter receio de entrar nessa batalha se o Senhor está comigo? São Paulo bem lembra que esse combate não é um combate de carne e de sangue, mas é contra o poder das trevas que tantas vezes habita em nós e em nossos corações. Todo mundo que faz uma análise sincera de si mesmo, mesmo que seja uma pessoa boa e que pratica boas obras, sabe que dentro de nós ainda existe muita treva, muito instinto ruim, muita tendência má. Na Quaresma é importante que a gente diga, Senhor Jesus, Tu és a minha luz. Não permitas que as trevas da minha vida e do meu coração sejam mais fortes que a Tua luz. Brilha, Senhor, brilha no meu coração. Essa pode ser uma oração muito bonita para a gente fazer nesse tempo da Quaresma. Mas nesse domingo, o segundo domingo, o primeiro foi esse das tentações, o segundo é agora, esse que nós estamos, mostra para onde a Quaresma nos leva. Ou seja, por que nós estamos combatendo o mal? Por que nós estamos lutando na Quaresma? Por que estamos fazendo penitência? Por que estamos jejuando?
Por que vamos nos confessar na quaresma? A resposta é para que todos nós sejamos transfigurados na Páscoa. Transfigurados na Páscoa. No Evangelho de hoje, Jesus aparece glorificado, transfigurado, para nos dizer que se nós permanecermos com Ele, nós também haveremos de participar desta mesma glória. Se estivermos com Ele no deserto, também enfrentando as tentações, nós estaremos com Ele no Monte Tabor. Agora, atenção, o contrário também é verdadeiro. Nós não estaremos com Ele no Monte da Transfiguração se a gente não tiver coragem de estar com Ele no deserto, enfrentando as nossas tentações. São João da Cruz já dizia em seus escritos: quem não ama a cruz de Cristo também não verá a luz de Cristo. Vamos, portanto, como nos disse o canto de entrada de hoje, continuar a buscar a face de Deus, e a face de Deus tem nome, é Cristo, e ela está na sua palavra. É a palavra. Vamos para a primeira leitura, que é uma das coisas mais bonitas, a vocação de Abraão, o chamado de Abraão. Ali está o início daquela grande história da qual todos nós participamos. A história de como Deus formou o seu povo, como Deus escolheu Israel. Tudo começa com Abraão, o nosso pai na fé, o primeiro que disse sim a Deus. Onde Abraão vivia? Mais ou menos hoje, no mapa atual, onde está o Iraque. Era ali naquela região. E aí o convite de Deus foi que ele saísse. Ele foi para a cidade de Ur. Ele saiu, na verdade, de Ur, onde ele vivia com a família, e foi para hoje, onde está mais ou menos o sudeste da Turquia. Então ele caminha, não é? Faz um percurso longo, e ali Abraão viveu. Abraão já era um homem idoso, de 75 anos mais ou menos, não tinha filhos, mas Deus pronunciou uma palavra sobre Abraão que mudou completamente a vida dele. E aqui eu queria fazer rapidamente uma colocação. Quando a gente se abre, quando abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, ela entra na nossa vida, ela transforma a nossa vida. Por isso que a gente, quando escuta a palavra de Deus, não deve escutar como escuta um telejornal ou ler qualquer outro texto. Não. Se a gente não ler a Bíblia com o coração aberto, ela fica uma palavra ineficaz. Ela não produz frutos. E Deus disse algo a Abraão que, como eu disse, mudou completamente a vida desse homem, mudaria também a minha e mudaria também a sua. E o que Deus disse? Sai da tua terra, sai da tua família, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. É muito interessante isso. Quando Deus se encontra conosco, Ele sempre faz um convite para a gente sair. Sempre. Jesus dizia: vem e segue-me, sai de onde você está. E os discípulos deixaram as redes, deixaram a barca, deixaram a família e seguiram Jesus. Sair é um verbo que Deus repete sempre para a gente. Vai, sai. Mas o verbo sair sempre vem junto com o verbo deixar. E aí vem o complicado. Deixa teu pai, deixa tuas redes, deixa tua família, deixa teus bens, depois vem e segue-me. O problema é que a gente quer seguir Jesus sem deixar nada. E a palavra de Deus hoje, na primeira leitura, a palavra dele para Abraão foi: sai, sai de ti. Sai de onde tu tens as coisas, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da terra onde você está aos 75 anos de idade.
Abraão com certeza já tinha a sua vida feita. Sai de ti mesmo, deixa-te. E aí vem o mais complicado de tudo. Tá bom, sair. Ir para onde? Ir para onde? Fazer o quê? E aí Deus deixa a coisa muito misteriosa. Vá para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou mostrar. Abraão não sabia nem para onde estava indo, que caminho era esse. Caminhar, meus irmãos, com Deus, é deixar as nossas certezas e abraçar as incertezas de Deus. Eu vou mostrar. Nosso Deus é um Deus misterioso. Nem sempre Ele explica tudo. Ele diz como as coisas vão acontecer, dá o roteiro certo. Não. Ele exige que a gente acredite nele, acredite na promessa dele e se entregue. Que a gente aposte, que a gente arrisque tudo naquilo que Ele está nos dizendo. Deus vira a nossa certeza, a nossa segurança, o nosso futuro. Sai, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua família, deixa a tua casa, deixa a tua família. Para onde? Eu não vou te mostrar hoje. Eu não te digo que terra é. Tu tens que sair. Entrega-te a mim. E aí Deus faz uma outra promessa a Abraão. Eu vou fazer de ti um grande povo e te abençoarei. Deus então está fazendo duas promessas. Uma terra para Abraão e um povo. A terra prometida continua prometida para nós também. Abraão chegou, Moisés levou o povo e nós aguardamos o céu. Sim, o céu, a nossa terra prometida. E essa terra aqui que nós queremos que seja sem males, muito parecida com o céu, e por isso trabalhamos para que nessa terra exista uma terra sem males, muito parecida com o que é o céu. Também a mim e a você, hoje Deus convida, sai de ti, vai para a terra que eu te mostrarei. Aquela terra que os olhos não viram, que o coração sequer pode imaginar. Onde é que existe essa terra? Abraão se interroga, como é que Deus vai fazer de mim um povo se eu já tenho 75 anos, minha esposa Sara é estéril, nunca me deu filhos? Gente, não existia nenhuma possibilidade para isso dar certo para Abraão. Mas o interessante é que Abraão saiu. Abraão foi confiando em Deus. E Deus prometeu a Abraão, vou engrandecer o teu nome de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão, Deus abençoará Abraão. Mas vejam que interessante, Deus está chamando Abraão não por causa de Abraão. Abraão não passa de um instrumento, não é para ele. Deus quer salvar a todos e Abraão será um instrumento. Por isso ele vai abençoar Abraão, é para que todo mundo depois seja abençoado. É para que eu e você hoje sejamos herdeiros desta bênção de Abraão. É só a gente rever um pouco a história da Bíblia. Quem é esse povo? Quem é o filho de Abraão? É Isaque. Quem é o neto de Abraão, filho de Isaque? É Jacó, cujo nome é Israel. Pois bem, de Israel nasceram as 12 tribos. Dessas 12 tribos vai surgir o fruto mais precioso, Jesus. Jesus. Por meio de Jesus, que é descendente, portanto, de Abraão, de Isaque, de Jacó,
chega a grande bênção de Deus para nós. Deus chama Abraão por causa de Cristo. Nós cristãos somos descendentes de Abraão por causa de Cristo. E qual é a resposta que Abraão vai dar a Deus diante daquele convite? Sai da tua terra, deixa teu pai, deixa tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual é a resposta de Abraão? Abraão faz exatamente como Deus lhe havia pedido. E aqui eu acho que a gente precisa carregar uma lição da palavra de Deus para a nossa vida. Crer é obedecer. Crer em Deus é obedecer. É obedecer a Deus, a sua divina vontade. É crer na igreja, é também obedecer, é crer nos sacramentos, é crer que aquilo que Deus diz que é certo e aquilo que Deus diz que é errado e ponto final. Crer no Deus verdadeiro é sair de mim, é deixar de colocar a minha vontade em primeiro lugar, para colocar a palavra de Deus, a sua palavra em primeiro lugar. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente tem mania de dizer, eu creio em Deus, mas não sigo nada. Cuidado, você pode estar seguindo um Deus que você criou à sua imagem e semelhança. Um Deus que você criou para dizer sim quando você quer e para dizer não quando você não quer. Isso não é Deus, isso é um ídolo que você fabricou para você mesmo. O Deus verdadeiro é aquele que fala, e quando fala, às vezes nos contraria, às vezes nos causa incômodo, às vezes nos quer ver sair de onde nós estamos. Nesta quaresma, eu convido a mim e a vocês a fazermos como Abraão fez. Sair. Levantar-se do nosso pecado, da nossa vida longe de Deus, quem sabe da nossa malandragem, levantar e partir. E partir para onde? Para a terra que o Senhor vai nos mostrar. O salmo de hoje dizia, Senhor, eu buscarei a vossa face. É bonito porque a gente busca a face de Deus não porque Deus esconde a face dele, mas porque nós nos desviamos da face dele. Nós caminhamos no sentido contrário a ele. Nós tapamos o nosso ouvido, fechamos os nossos olhos e por isso já não vemos a sua face. Na segunda leitura é interessante ver o que São Paulo diz a São Timóteo, que é importante para nós. Ele não disse para Timóteo, olha, tudo vai passar, tudo é fácil, não. Qual foi a mensagem de Paulo a Timóteo? Sofre comigo pelo Evangelho. São Paulo está dando aqui a Timóteo um conselho muito certo. O Senhor não te promete vida fácil. Jesus não promete para quem vai segui-lo sombra e água fresca. Ele não vai colocar você numa redoma para que nenhum mal aconteça. Não. Mas é pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, que nós vamos enfrentar a vida, os sofrimentos, as tentações, as coisas ruins que vão nos acontecer. Mas atenção, São Paulo diz, fortificados pelo poder de Deus. Poder de Deus, meus irmãos, é a tradução de Espírito Santo. Fortificados pelo Espírito Santo que eu recebi, que vocês receberam na Crisma. Fortificados por esse Espírito, que é símbolo e sinal da força de Deus. Aí nós enfrentamos com coragem os sofrimentos por causa do Evangelho. Mas então cheguemos ao Evangelho. Jesus toma consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva para uma alta montanha. A tradição diz que essa montanha alta era o Monte Tabor, que ficava na Galileia, muito perto de Nazaré. Aliás, de Nazaré dá para avistar o Monte Tabor. E foi lá que Jesus então foi transfigurado. O que é a transfiguração? Pense, por exemplo, numa garrafa
esse é um exemplo catequético, né? Uma garrafa de vinho escura com uma lâmpada dentro. A lâmpada está apagada. De repente a lâmpada acende e ilumina a garrafa por fora. Algo extraordinário. Aquilo que não se via olhando para Jesus em sua natureza humana, a sua natureza divina, de repente aparece e resplandece luminosa na sua natureza humana. E o que os discípulos vão ver é um Cristo totalmente iluminado, com uma veste branca, como diz os outros evangelistas, que nenhuma mulher ou lavadeira conseguiu alvejar tanto. É isso. Mas quem que transfigura Jesus? Diz que uma nuvem cobriu Jesus. É o outro símbolo do Espírito Santo. E por que aconteceu isso? Para mostrar aqueles 3 discípulos, que são os que mais vão ter dificuldade de entender o sofrimento de Jesus. Pedro é um que vai dizer: Senhor, espero que não aconteça nada disso contigo. Quantas vezes Jesus não disse: olha, o Filho do Homem vai morrer, vai sofrer, vai ser entregue. E esses discípulos não queriam saber disso. E aí Jesus vai aparecer em glória, justamente para eles, para os que tinham maior dificuldade. Pois bem, o Espírito Santo é a glória de Deus que transfigura ali na humanidade de Jesus. A nossa natureza, por um momento, aparece transfigurada para os discípulos. Meus irmãos, é esse o nosso destino. Aquilo que São Paulo disse: se sofremos com Cristo, com Ele reinaremos. Se com Ele morremos, com Ele um dia ressuscitaremos. Sofre com Cristo nesta vida, enfrenta os sofrimentos, combate o bom combate da quaresma, sem medo, e o seu rosto brilhará como o sol, sinal da divindade. As vestes brancas lembram que no batismo, quando foram nos batizar, nós vestíamos uma veste branca, justamente lembra o dia em que nós fomos transfigurados em Cristo Jesus. E nessa transfiguração apareceram 2 personagens, Moisés e Elias. Sobre o que eles falavam, Mateus não diz, mas São Lucas diz, falavam sobre a morte de Jesus. Moisés é aquele que simboliza a lei, Elias é o que simboliza os profetas. O Antigo Testamento está ali dando testemunho do Novo Testamento. Moisés e Elias aparecem transfigurados como Jesus. É Jesus que na sua glória, na verdade, ilumina e transfigura Moisés e Elias. É Jesus que ilumina todo o Antigo Testamento para que a gente possa reconhecê-lo. E olha que interessante, Moisés está ali. Moisés jejuou 40 dias antes de ir do Monte Sinai pegar as tábuas da lei. Elias caminhou 40 dias no deserto antes de subir o Monte Horebe ou o Monte Sinai. Jesus combateu o demônio 40 dias e agora estão os 3 ali, transfigurados. Combate para ver a glória de Deus. Onde? Nós agora estamos combatendo na quaresma para ver a glória de Deus. Onde é que nós vamos ver a glória de Deus? Na Páscoa. Na Páscoa vai entrar um grande círio na igreja toda escura. E essa luz que brilha vai nos transfigurar a todos. Vai nos devolver a luz que a escuridão e as trevas quiseram impor. E aí Pedro diz, é bom ficarmos aqui. Claro, né? Tudo glória, tudo beleza. Mas quando Jesus chamou os mesmos 3 para subir o Monte das Oliveiras e rezar com ele, enquanto ele vivia a agonia, os 3 dormiram. Ninguém ficou com Jesus. Ninguém viu o sofrimento de Jesus. Mas agora todo mundo quer armar tenda porque tudo é glória. Ali na glória é bom, mas no Monte das Oliveiras não é bom. Jesus nos chama
como chama os três, para as duas coisas. Para ficar firmes com Ele no momento da agonia, no momento do sofrimento. Para depois a gente ficar com Ele também na glória. De dentro da nuvem, por fim, sai uma voz, a voz do Pai. Este é o meu Filho amado em quem eu ponho o meu agrado, a minha alegria. A alegria do Pai é o Espírito, escutai-o. O Pai então apresenta o seu Filho glorioso. É o que vai morrer na cruz. E quando Jesus desce com os discípulos, proíbe a eles de contarem. Por que Jesus está proibindo os discípulos de contarem essa maravilha? Seria tão bom contar, olha, Jesus se encheu de glória, maravilhosamente apareceu transfigurado. Por que não contar? Porque a verdadeira glória vai vir pela obediência. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Como diz São João da Cruz, e eu repito agora no final, quem não ama a cruz de Cristo também não verá a glória de Cristo. Quem não viver bem a Quaresma também não viverá bem a Páscoa. Por isso que este é o convite que hoje Jesus nos faz, lá do Monte Tabor, que é hoje essa catedral, onde nós nos reunimos para ver a sua glória. Amém.